A Lei Estadual de Liberdade Religiosa, Lei 17.346 de 2021, uma conquista iniciada na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da UAB São Paulo. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da UAB São Paulo, Dr. Samuel Gomes de Lima. Dr. Samuel, a palavra é sua. Habilita o microfone, por gentileza. Boa noite a todos que nos assistem. É uma grande honra e um grande prazer estar dirigindo esta palestra tão especial, onde a autora da lei, a deputada estadual doutora Damares Moura, nos trará importantes tópicos, importantes elementos da lei estadual 17.346 de 2021. Eu quero agradecer à OAB São Paulo, por intermédio da sua Secretaria das Comissões, todo o apoio para a realização deste evento, e também agradecer aos diretores da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, a doutora Adriana Guerra, muito nos honra com a sua presença, também o nosso secretário-geral, doutor Mohamed Charanek, e serão os debatedores desta noite. Quero agradecer antecipadamente o apoio da diretoria-geral da OAB. A doutora Damares Moura é uma deputada estadual em sua primeira legislatura, mas já atua na defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa há mais de 15 anos, exercendo o cargo de presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa por mais de 10 anos, e eu fico muito honrado de ter sido sucessor dessa vibrante gestão nesta comissão, conduzida pela doutora Damares Moura, hoje deputada estadual de São Paulo. Nós também queremos agradecer ao presidente da OAB do Estado de São Paulo, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que não tem medido esforços para apoiar as iniciativas desta comissão. Diante do nosso objetivo, que é conhecer a lei estadual 17.346 de 2021, nós passamos já de pronto a palavra à doutora Damares Moura, que muito nos honra com a sua presença e com a sua palestra. Boa noite, doutora Damares. Boa noite a todos. Eu cumprimento aqui nesta noite o nosso ilustre presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, seccional São Paulo, doutor Samuel Gomes de Lima, e já o cumprimento pelas ações desenvolvidas à frente desta comissão, que nasceu no ano de 2006. Portanto, já se vão aí 13 anos de existência desta comissão, e quero agradecer ao doutor Samuel pela honra do convite de poder compartilhar nesta noite com todos, no âmbito aqui da nossa OAB, o conteúdo. Naturalmente, nós vamos apenas destacar artigos que concentram, não é, a essência desta lei, uma vez que ela é uma lei muito extensa, e não haveria aqui tempo de desdobrarmos ou detalharmos, não é, todos os seus artigos, ou nem uma parte deles, afinal são 73 artigos, mas nós vamos de forma dinâmica
e de forma didática, nós vamos destacar aqueles que representam o espírito desta legislação. Mas antes que eu me adentre propriamente no tema, eu quero também cumprimentar a doutora Adriana, ilustre vice-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, que está conosco aqui nesta plataforma. Eu a vejo aqui de onde estou. Cumprimentar também o secretário-geral desta comissão, querido amigo, doutor Mohamed, que está conosco aqui também nesta sala. Esta diretoria da comissão, doutor Samuel, a sua vice-presidente e o seu secretário, certamente são pilares de sustentação imprescindíveis ao avançamento do trabalho desta comissão. Eu digo isso com base nas diretorias que eu tive a honra de compartilhar a liderança desta comissão, e são sempre muito importantes, não é? O vice-presidente, o secretário-geral. Então, eu os cumprimento com alegria também. E na pessoa do doutor Samuel, eu quero estender os meus cumprimentos e peço que leve, doutor Samuel, ao doutor Caio Augusto, excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, os meus mais cordiais cumprimentos, não é, pelo valor que ele tem, o valor que ele tem atribuído ao trabalho desta comissão, não é, que nasceu com um pequeno grupo de advogados, do qual eu tive a honra de fazer parte, né? Fui membro fundadora desta comissão no ano de 2006 e permaneci nela como sua presidente até o ano de 2018, e hoje eu ainda permaneço nela como membro, e que me honra muito e me alegra muito ver os trabalhos desenvolvidos por esta comissão. O tema ele é muito significativo porque a existência desta lei na data de hoje, ela tem uma relação direta, ou ela foi gestada. Esta lei foi gestada durante anos de trabalho no Estado de São Paulo, desenvolvido por pessoas que se comprometeram de forma muito intensa com a defesa da liberdade religiosa, mas, fundamentalmente, não é? Ela nasce da luta que foi empreendida no âmbito da OAB São Paulo. Eu entendo, doutor Samuel, o senhor que também esteve conosco durante todos esses anos, inclusive como membro dessa comissão, eu entendo que a lei ela se destaca dentre outras legislações porque ela, de fato, nasce da vivência, ela nasce da experiência, ela nasce de um trabalho realizado durante muitos anos, e foi este trabalho, inclusive realizado principalmente pela OAB São Paulo, que identificou as necessidades relacionadas à melhor proteção desse direito, e estas necessidades foram a base para a construção do texto da lei. Nós não teríamos condição de construir um projeto de lei tão amplo, tão inclusivo e tão minucioso. Eu falava ontem desta mesma lei para o Fórum Interreligioso da Prefeitura Municipal do Guarujá, e eu falei exatamente isso, não é? Esta lei ela não nasceu apenas de um desejo ou de um sonho, também, mas ela nasceu da experiência, ela nasceu da prática da defesa da liberdade religiosa
e fundamentalmente aquela liderada pela OAB São Paulo, não é, que se destacou no Estado e trouxe as condições para nós identificarmos onde o problema está, em qual espaço de convivência humana que ele é mais recorrente, não é? E a lei, de par destas necessidades, não é? Ela então nasce garantindo esse direito nos mais diversos espaços e situações de convivência humana. E nesse sentido, doutor Samuel, o senhor sabe disto. Essa é a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil e com características tão próprias, ela talvez seja a única no mundo. Não é? Porque se nós, por exemplo, tomarmos como base aqui como é que eu digo aqui? A menção que a lei faz, até mesmo a garantia da liberdade religiosa nas relações intrafamiliares, não é? Que é um âmbito de convivência humana tão privado e que nós até imaginamos, e alguns interpretam de forma equivocada, a abordagem que a lei faz da liberdade religiosa nas relações intrafamiliares, como se nós estivéssemos a interferir na forma como as famílias conduzem a religiosidade do seu seio, mas não se trata de uma interferência da lei na forma como as famílias conduzem a sua religiosidade. Não. Trata-se de garantir segurança doméstica. Trata-se de proteger indivíduos vulneráveis, por exemplo, de violação da integridade física, da integridade moral, psicológica, protegê-lo de violências que podem decorrer da intolerância religiosa nas relações familiares. Essa é a pretensão da lei. Inclusive, como parte de um esforço que hoje é uma agenda muito importante da atualidade, que é combater violência doméstica. A lei, ela tem este sentido e é parte deste esforço. Então, tratar desta especificidade da liberdade religiosa nas relações intrafamiliares é uma das razões que torna essa legislação única, no sentido de até alcançar, não é, a liberdade religiosa neste espaço de convivência humana. Então, indo já, não é, para os destaques que nós vamos fazer, parece que eu já estou falando há 12 minutos, doutor Samuel. Eu teria quantos minutos para falar? Só para eu controlar aqui. Parece que eu já estou falando há 10 ou 12 minutos. Só me informa, por favor, quanto tempo eu tenho para eu poder fazer... Pode concluir a explanação sobre a lei. A senhora tem o tempo que for necessário. Às 20h15 eu dou um toquezinho, mas fique à vontade para concluir o seu raciocínio. Nossa reunião encerra-se às 21h com o comentário de, no máximo, 10 minutos dos nossos debatedores. Então, até 8h30, 8h40, fique à vontade. Eu vou pedir para o senhor me ajudar me dando um toque, pode interferir na minha fala, porque eu estou sem um relógio aqui, senão eu posso extrapolar o tempo. Então, vamos começar pelo número da lei, que você pode anotar, para que você possa, posteriormente, não é, se aprofundar em outros artigos que nós não teremos tempo de declinar aqui. Então, a lei é a Lei 17.346/2021. Não é? Ela foi sancionada no último dia 9 de março de 2021 e já se encontra em vigor. Institui a Lei Estadual de Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo e dá outras providências. O artigo 1º, ele tem a vocação de contemplar o espírito da legislação
E foi intencional que este artigo fizesse esse resumo da lei. Não é? Então, esta lei se destina a combater toda e qualquer forma de intolerância religiosa, discriminação religiosa e desigualdade religiosa, que a lei também vai conceituar. Todas motivadas em função da fé ou do credo religioso e que possam atingir coletiva ou individualmente os membros da sociedade civil, protegendo e garantindo o direito constitucional fundamental à liberdade religiosa a toda a população do Estado de São Paulo. Esse artigo já levanta uma questão que eu sou sempre indagada. Se o direito à liberdade religiosa ele já se encontra constitucionalmente garantido no artigo 5º como direito fundamental, por que é necessário ter uma legislação estadual? As garantias constitucionais, que são extraordinárias e são fundamentais, elas são principiológicas. Não é? Se nós, por exemplo, pensarmos nos direitos e liberdades individuais que estão no artigo 5º, e são todos direitos e liberdades fundamentais, o artigo 5º ele trata de forma principiológica liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de propriedade, liberdade de ir e vir e outras liberdades garantidas pelo artigo 5º. O legislador constitucional, o constituinte, ele traz de uma forma principiológica, ele traz o valor do direito fundamental. Não é? Mas não seria possível a Constituição Federal desdobrar e detalhar o exercício de todos esses direitos e liberdades, de modo que fica sempre a garantia, mas fica sempre também margem para interpretações diversas quanto ao exercício. Portanto, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa ela não cria direito novo, ela regulamenta um direito constitucional, ela regulamenta o exercício desse direito. Ou seja, na prática, como religiosidade envolve uma diversidade de práticas, não é? Talvez nós não tenhamos nem condição de determinar essa diversidade de práticas religiosas, não é, que envolvem indumentárias, dias de guarda, dietas de orientação religiosa, rituais para enterrar os mortos, rituais para assistir os doentes, não é? Símbolos religiosos, ensino, não é? A forma de manifestar-se a respeito da sua crença, da sua consciência, ou seja, são práticas litúrgicas diversas e que exigem a regulamentação do seu exercício para que, a partir do princípio constitucional, nós não apenas tenhamos a garantia do direito, mas, a partir dessa lei regulamentadora, tenhamos também a garantia do exercício. Como vamos, na prática, por exemplo, não é, nos comportarmos no serviço público? Como é que a liberdade religiosa pode ser garantida para o servidor público? Como é que a liberdade religiosa pode ser garantida nas escolas militares, por exemplo? Como é que a liberdade religiosa pode ser garantida para religiosos que têm dia de guarda? Como é que ela pode ser garantida para religiosos, não é, que, por exemplo, precisam acessar oportunidades, seja no âmbito econômico, social, cultural, político? Olha quantas áreas da vida humana podem ter implicações na nossa liberdade religiosa. E a lei, ela detalha tudo isto. Não temos condições hoje, mas eu quero aguçar a curiosidade de todos, não é? Já antecipando que a lei faz um detalhamento do exercício da liberdade religiosa nessas diversas dimensões da vida humana, não é? Na política, na nossa vida social,
cultural, econômica. E aí nós estamos falando de relações de trabalho. Não é? E são dimensões do exercício da liberdade religiosa que, por exemplo, a Constituição ela não teria condição de fazer esse desdobramento. Portanto, nós entendemos e estamos convictos de que era necessário uma lei regulamentadora. Bem, então eu quero destacar aqui o artigo 3º, ele é muito importante. Quando nós falamos da liberdade religiosa sob o prisma da igualdade, e eu me preocupo muito com isso, porque também nasceu da nossa prática na advocacia defendendo religiosos, que há, por exemplo, um enorme equívoco do nosso judiciário. Por exemplo, quando ingressei com ações para postular, não é, uma prestação alternativa para um religioso que não pode cumprir uma obrigação, como todos cumpriram por causa da sua crença, eu já obtive decisões judiciais equivocadas, não é? Decidindo contrariamente ao princípio da igualdade, porque o princípio da igualdade é tratar desigualmente os desiguais. O princípio da igualdade não é nivelamento. Não é? Se nós nivelarmos as pessoas sem considerarmos, por exemplo, a sua religiosidade ou tantas outras dimensões da vida humana, nós vamos violar o princípio da igualdade. O nivelamento viola o princípio da igualdade. Não é? Então, a gente trata aqui na subseção 2ª da lei do princípio da igualdade, e, nesse sentido, o artigo 3º, e eu vou ter que realmente passar mais rapidamente, o artigo 3º diz que ninguém pode ser privilegiado. Olha só, se nós privilegiarmos o indivíduo por causa da sua religião, privilegiarmos, nós vamos violar o princípio da igualdade. Mas quando conferimos a ele a possibilidade de cumprir a prestação alternativa em razão de crença religiosa, nós não o estamos privilegiando, tá? Mas a liberdade religiosa garante que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, mas também não pode ser prejudicado, perseguido ou privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever. Eu precisava acrescentar aqui a questão do dever. A religião não pode ser motivo para eu ser privado de um direito, mas também não pode ser motivo ou razão para eu ser isento dos meus deveres. Entenderam? Nem posso ser privado de direito e nem posso ser isento de dever por causa da minha crença ou da minha convicção ou da minha prática religiosa. Nós tratamos aqui longamente da não confessionalidade do Estado, que, embora seja um princípio constitucional, lá no artigo 19, mas era preciso nós reforçarmos aqui, porque senão a lei ficaria manca, se nós não reafirmarmos permanentemente o princípio da não confessionalidade. Isso tem relação com o Estado laico, com o princípio da separação do Estado e da Igreja, para que a Igreja, quando eu falo Igreja, nós estamos falando de qualquer culto. Nós estamos falando de templos de qualquer culto, não é? A Igreja, ela precisa estar livre na sua organização e no exercício das suas funções. E o Estado não pode interferir. A gente trata muito disso da lei. A lei tem um capítulo dedicado inteiro à organização religiosa. Aí já não tratamos do direito individual ou coletivo. Tratamos da organização religiosa, que precisa ser livre no estabelecimento, inclusive das suas funções e do seu culto. E isso nós começamos a tratar aqui no artigo 4º. Eu quero destacar, no artigo 4º, o parágrafo 4º. Ele reforça o que eu falei aqui no começo, doutor Samuel, doutor Mohamed e doutora Adriana. O parágrafo 4º do artigo 4º diz que a criança e o adolescente estarão protegidos
de qualquer forma de discriminação, violação à sua integridade física, moral e emocional por motivo de religião, devendo ser educados no espírito de compreensão e tolerância, sendo que os pais têm o direito de educar os seus filhos segundo as suas próprias crenças. Então, a gente garante o direito que crianças e adolescentes, como indivíduos em formação e vulneráveis, têm de não sofrerem qualquer tipo de violência em razão de uma preferência religiosa, mas também garantimos aos pais o direito que eles têm de educar seus filhos segundo a sua crença, sempre no ambiente de compreensão, respeito e tolerância, é o que nos diz o parágrafo 4º do artigo 4º. Eu vou destacar coisas que a gente considera mais marcantes na lei. Então, o artigo 4º, os artigos seguintes, não é? O artigo 10, o 11, o 12, o 13 e o 14, trata exatamente da postura do Estado diante da prática religiosa. O Estado garante, não é, que a organização religiosa, os indivíduos, não é, podem professar livremente a sua crença, e o Estado não persegue, o Estado não privilegia, o Estado não beneficia uma única organização religiosa, mas a lei reconhece, no parágrafo único do artigo 13, a possibilidade de uma colaboração da Igreja e do Estado quando isto envolve um interesse público. Não é? Então, a Igreja e o Estado, eles não podem se unir em qualquer outra situação que não seja uma colaboração de interesse público e que deve ser, inclusive, realizada na forma da lei, sem privilégios e sem discriminações. Bem, o capítulo 2º vai tratar dos direitos individuais. São muitos aqui, mas eu quero destacar o inciso 1º do artigo 15, não é? É que a lei garante que liberdade religiosa é também o direito de ter, não ter e deixar de ter uma religião. Nós pensamos sempre na liberdade religiosa como o direito de ter uma religião. Mas é um guarda-chuva maior. É o direito de não ter, não é? De deixar de ter, ou seja, mudar de religião ou crença, ou mesmo deixar de ter uma religião ou crença. O direito inclui a todos nesse sentido, e aí nós seguimos falando do direito de praticar atos de culto em público, em particular, e que esta prática ela está garantida pela palavra, pela imagem, por qualquer outro meio, não é? A manifestação de pensamento é livre na forma da lei. Porque sempre na forma da lei a gente destaca isso aqui, inclusive o direito de informar, o direito de se informar sobre uma religião, o direito de aprender sobre uma religião e o direito de ensinar uma religião, não é? Por que a gente fala sempre na forma da lei? Porque nós, advogados, não sei se falo só para advogados, mas nós, advogados, sabemos, não é, que todo exercício de direito tem limite. E o limite é a dignidade humana, o limite é o direito do outro, né? Portanto, todo exercício de direito ele se dá na forma da lei. Nós garantimos também aqui a objeção de consciência, que eu já abordei no começo, que é o não cumprimento de uma obrigação ou o cumprimento dela de forma alternativa em razão de crença religiosa. Isso é exercício da escusa ou da objeção de consciência. Escolher para os filhos, tudo isso está no artigo 15. São vários incisos, são 13 incisos que tratam de direitos individuais à liberdade religiosa. E eu destaco, por exemplo, aqui
a questão da observância de dias de guarda, de festividades religiosas, cerimônias de acordo com preceitos da religião. O inciso 11, que é escolher para os filhos os nomes próprios da onomástica religiosa, que para alguns isto é importante, não é? Externar a crença, opinar, criticar, concordar, elogiar, desde que tudo isto na forma da lei. Não há direitos absolutos e o exercício deles devem sempre respeitar a dignidade do outro e os limites legais. O artigo 24, ele trata das organizações religiosas, que podem se estabelecer com autonomia, sempre para garantir a não intervenção. A não intervenção na realização, nas organizações religiosas, na sua formação, na sua composição, na sua competência e no funcionamento dos seus órgãos. As organizações religiosas precisam desta autonomia, sempre respeitados os limites legais. A designação de funções e poderes dos seus representantes, dos seus sacerdotes, dos seus missionários, dos seus auxiliares religiosos, não é? E o artigo 24, ele tem ainda outros parágrafos, mas eu estou destacando aqui esta garantia de autonomia das organizações religiosas. O 25 segue garantindo o livre exercício das organizações religiosas e funções de culto, tá? Que vocês poderão conhecer melhor ainda. O 26, a gente amplia o direito das organizações religiosas, que não dizem respeito, doutor Mohamed, exclusivamente à prática de culto. Existem atividades que são complementares, doutora Adriana, à atividade religiosa e que a lei garante, não é, a sua organização, como, por exemplo, não é, há organizações religiosas que mantêm escolas, há organizações religiosas que mantêm hospitais, há organizações religiosas que mantêm outras entidades que não são diretamente de culto, mas são complementares à finalidade daquela prática religiosa. Né? E aí, os incisos do artigo 26 mencionam atividades culturais, educacionais, de beneficência, não é? De saúde e de comunicação social, que são complementares, não é? À organização religiosa. Então, não são atividades com fins propriamente religiosos, mas são instrumentais e são consequenciais, tá certo? E complementares. O capítulo 4º inteiro, a gente trata da laicidade aqui no estado de São Paulo, inclusive estimula o Estado à não intervenção, mas a promoção e apoio às campanhas públicas que possam combater intolerância e discriminação religiosa. Isso o Estado pode fazer. E a lei estimula o Estado, inclusive, lá no capítulo que trata de políticas públicas e ações afirmativas, todo o tempo nós estamos declinando atuações do Estado em favor do direito. Não atuações do Estado intervencionista na atividade religiosa propriamente dita. Não é? O artigo 45, ele institui o dia 25 de maio como Dia Estadual da Liberdade Religiosa, já instituído na Lei 15.365 de 2014, não é? Eu vou adiantando aqui o capítulo 9, como forma de estímulo à proteção, promoção e defesa da liberdade religiosa. Nós instituímos aqui no Estado de São Paulo, no artigo 48, um prêmio promoção da liberdade religiosa a ser anualmente concedido pelo próprio Estado. No dia 25 de maio,
não é, para pessoas físicas ou jurídicas cujos trabalhos ou ações mereçam especial destaque na promoção da liberdade religiosa. Estas ações que parecem desnecessárias, como, por exemplo, a instituição de um prêmio, elas são reconhecidas mundialmente como formas de estimular, não é, o combate a uma ação que provoca ou que viola a dignidade humana. Então, nós nos inspiramos na instituição deste prêmio, em outras legislações, como forma de estimular a sociedade, pessoas físicas e jurídicas, a participarem de ações que destaquem, promovam, protejam e defendam a liberdade religiosa. Estamos indo para o final. Deixa só eu me orientar aqui melhor. Eu quero fazer um retorno aqui, me desculpem, eu pulei aqui a seção terceira do capítulo 2º, e ela é importantíssima. A partir do artigo 17, nós tratamos da objeção de consciência. A objeção de consciência é uma modalidade de resistência constitucional. É interessante a gente falar disso, é um tema que eu gosto muito, doutora Adriana. Resistência constitucional, existe, doutor Mohamed, uma modalidade de resistência que não implica em desobediência civil? Porque quando falamos em resistência à lei, nós nos remetemos logo à desobediência civil. Aquele objetor, não é? Aquele que invocou uma objeção ou uma escusa, ele estaria desobedecendo a lei ou ele estaria exercendo uma resistência, uma forma de resistência que é garantida constitucionalmente? Então, nós estamos aqui afirmando que o artigo 5º da Constituição, no inciso 8º, parte final, cria o Instituto da Objeção de Consciência. Portanto, essa espécie de resistência ao cumprimento de uma obrigação em razão de convicção filosófica, política ou religiosa, que a Constituição Federal traz na parte final do inciso 8º do artigo 5º, é exatamente esta modalidade de resistência constitucional. Quem fala muito bem disso é o professor José Carlos Busanello, que é um grande constitucionalista, e ele tem uma obra que trata da resistência constitucional. E, em matéria de liberdade religiosa, é a objeção de consciência. Todas as vezes que o indivíduo ele alega motivo de consciência para não cumprir uma obrigação que foi a todos imposta, e ele se coloca à disposição para cumprir aquela mesma obrigação de forma alternativa, porque o objetor tem que se colocar à disposição para cumprir a obrigação de outra forma, ele está exercendo uma resistência constitucional. A objeção de consciência. E o artigo 17 em diante trata exatamente da possibilidade de ser oferecido no serviço público, nas escolas de quaisquer níveis, a prestação alternativa para religiosos, não é, que não possam cumprir uma obrigação que contraria aos ditames da sua própria consciência. Então, queridos, vamos adiante aqui. O que mais que vamos destacar? Eu mencionei aqui que nós temos um capítulo inteiro, que é o 5º capítulo da lei, que vai tratar em vários artigos das ações do Estado na defesa da liberdade religiosa e as ações do Estado no enfrentamento da intolerância religiosa. E neste eu quero destacar o artigo 34, ele é muito interessante, no inciso 3º, que garante nos limites legais
O acesso de religiosos aos parques de conservação ambiental e o uso democrático de espaços públicos para as manifestações, cultos e práticas de crenças religiosas, respeitados os regulamentos e normas de segurança e respeitadas as áreas de proteção permanente, reservas legais e unidades de conservação. Por que está dentro do capítulo de enfrentamento à intolerância religiosa e das ações do Estado para defender a liberdade religiosa? Porque há uma limitação que nós consideramos desarrazoada, não é? De utilização de um espaço quando ele é público, notadamente parques. Quando é para uma atividade religiosa, existe um impedimento. Quando é para uma atividade cultural ou de outra natureza, o acesso é permitido. Quando é de natureza religiosa, o acesso é impedido. Nós queremos democratizar o espaço público nos limites da lei, para que ele também seja utilizado para a realização de um culto, por exemplo, desde que não viole e respeitados as normas de proteção ambiental, não é? De reservas legais, de unidades de conservação, mas é importante a democratização dos espaços públicos para algum tipo de manifestação religiosa, desde sempre nos termos da lei. Eu também quero destacar neste mesmo capítulo o direito de assistência religiosa no artigo 35. Vocês sabem que nos locais de internação coletiva, como presídios, hospitais, quartéis, existe ainda muita confusão, não é? No cumprimento da prestação, da assistência religiosa nesses locais. Então, há religiosos que conseguem acessar. Há outros religiosos, sacerdotes, que não conseguem acessar para prestar assistência religiosa. Nós estamos garantindo, gente, aqui, assistência religiosa aos internados em estabelecimentos de saúde, prisionais, educativos e similares. Desde que os parágrafos trazem a não obrigação do internado de participar, por exemplo, de uma atividade religiosa, o parágrafo 2º prevê que os agentes públicos e prestadores de serviço dessas entidades sejam treinados, não é, para tratar as singularidades ou a diversidade religiosa dos internados, não é? Para que todos tenham garantido a integralidade de atenção e de cuidados neste campo religioso, tá certo? Essa também é uma dificuldade que foi identificada, doutor Mohamed, ao longo da nossa experiência. Doutor Samuel sabe, né? Quantos casos nós atendemos de impossibilidade de assistência religiosa em locais de internação coletiva. Isso precisa estar garantido. Então, eu estou destacando nesse capítulo aqui, vou destacar só o 38 também, que assegura a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para todos, sem que a sua religião seja levada em conta no acesso ao trabalho. Esse é um grande problema também, liberdade religiosa nas relações de trabalho, e eu fiz uma síntese do artigo 38, que exatamente estimula ações que assegurem a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, independentemente da fé ou de crença religiosa de cada um. Vamos ver aqui o que temos mais. Eu estou indo aqui já para o capítulo 11, que a gente trata das violações. Eu não acredito muito em legislações que não façam nenhuma previsão de sanção em caso de descumprimento, não é, das garantias trazidas nesta lei. Então, nós consideramos importante um capítulo que tratasse das violações e as sanções não de natureza penal, né? Porque o deputado estadual não tem competência para legislar sobre matéria penal.
mas ele pode legislar criando sanções administrativas, e foi o que fizemos, que vão resultar em multas a depender da gravidade da violação da liberdade religiosa praticada, tanto no espaço público, quanto enfim, entidades privadas, não é? Então, nós vamos declinando aqui as violações e vamos declinando também as sanções que lhes são aplicáveis, não é? A depender da infração que foi cometida. Não é? Eu vou dar apenas um exemplo aqui, tá? O artigo 58, ele é bem emblemático, eu quero destacar. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração, direta ou indireta, inclusive cargos de carreiras militares, no Estado de São Paulo, bem como vagas ou cargos nas concessionárias de serviços públicos e em outras empresas, instituições e associações contratadas e ou parceiras do poder público estadual por motivo de discriminação ou intolerância religiosa, isso enseja uma multa administrativa que varia de 200 a 3.000 unidades fiscais do Estado de São Paulo. Essas multas podem chegar até a R$80.000, a depender do que foi constatado já aqui na parte final, que é do processo administrativo. Então, a partir do artigo 58 até o artigo 74, nós fomos declinando as espécies de violações à liberdade religiosa nos mais diversos espaços de convivência humana e das mais diversas formas de atuação intolerante, até o artigo 74. O 74 fala exatamente que são passíveis de punição, na forma da presente lei, também a administração pública. Então, nós estamos estendendo estas sanções ao agente público, não é? A servidor público, concessionários, permissionários e qualquer outro contratado delegatário do Estado, entidades parceiras, conveniadas, não é? Escolas privadas com funcionamento autorizado pelo Estado, até organizações religiosas ou qualquer outra organização ou grupo de pessoas, e até os particulares, cidadãos de qualquer organização ou empresa com sem fins lucrativos, não é? São passíveis destas sanções previstas pela lei, pela prática da intolerância religiosa. E aí, a parte final trata do processo administrativo para apurar estas infrações administrativas, não é? E como elas serão aplicadas, e esta seria a processualística, não é? Desta apuração e da aplicação das sanções administrativas, porque nós entendemos que é necessário também tratar, não é, de sanções para aqueles que promoverem a intolerância religiosa. Portanto, eu acho, doutor Samuel, que conseguimos aqui destacar pelo menos o espírito da lei. E aí eu queria encerrar dizendo o seguinte, que essa legislação ela pode ser dividida em duas partes principais, que é o espírito desta lei. Não é? Ela tem uma parte educativa, conceitual, que eu não tomei tempo para trazer os conceitos, e é bem importante a gente ir lá no artigo 7º, quando vocês tiverem tempo, porque ali a gente conceitua o que é intolerância, o que é discriminação, o que é desigualdade religiosa, sendo que a intolerância é a modalidade mais odiosa da discriminação, que, por sua vez, separa pessoas por sua crença, distingue pessoas, não é? Nas relações econômicas, sociais, e a desigualdade
que é o tratamento desigual conferido a pessoas partindo, não é, da sua escolha religiosa. Então, essa lei ela tem uma parte que é educativa, conceitual, e nós acreditamos que a educação ela transforma realidades. Então, a lei também tem a força, não é, de transformar realidades intolerantes por meio da educação e dos conceitos que ela pretende fixar na sociedade, no combate à intolerância. E ela tem a parte protetiva. Então, ela é educação e ela é proteção. A proteção se traduz por todas as garantias que ela assegura, não é? Até mesmo a aplicação de sanções administrativas a que estão passíveis de agentes públicos ao cidadão comum que praticar intolerância religiosa. Eu penso que a gente conseguiu aqui, de forma não tão breve, não é, apresentar aqui essa legislação, aguçar a todos, não é, a curiosidade de todos para conhecer melhor a lei. Ela é muito didática, ela é muito acessível a qualquer cidadão, e nós convidamos a todos a conhecer melhor a Lei 17.346, até para exercermos os nossos direitos com adequação e com conhecimento. Muito obrigada ao AB São Paulo, à Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, na pessoa do seu presidente, o doutor Samuel Gomes de Lima, e que me dá esta oportunidade de tratar de um tema que é útil também aos advogados, porque se alguém bate à porta do nosso escritório, não é, buscando a garantia de um direito à liberdade religiosa, nós teremos mais uma ferramenta, mais um instrumento legal, não é, para municiar a nossa atuação como advogados, mas também como líderes religiosos, não é, e todos e outros profissionais de outras áreas do conhecimento humano, e aos cidadãos em geral, estes titulares, não é, dos direitos que são assegurados nesta lei. Muito obrigada, doutor Samuel, doutora Adriana, doutor Mohamed, pela oportunidade que a nossa gloriosa OAB São Paulo e a sua Comissão de Liberdade Religiosa nos deu nesta noite. Muito obrigada. Deputada, muito obrigado pela belíssima explanação, por essa viagem que tivemos na sua lei, a Lei 17.346 de 2021. Eu tenho, antes de passar a palavra aos colegas da diretoria da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, eu tenho dois questionamentos, aliás, para fazer sobre a lei, que será muito oportuno termos aqui a sua opinião. O artigo 9, se não me engano, ele fala das comunidades específicas, quilombolas, ribeirinhos, ciganos. Como a lei contempla e qual é a sua visão ao estabelecer essa questão na sua lei? E um outro aspecto é um aspecto que envolve religiões de matrizes africanas, envolve o sacrifício ritualístico, sacrifício de animais em rituais. Então, eu gostaria que a deputada fizesse assim uma breve explanação sobre esses dois pontos, porque a liberdade religiosa é para todos, inclusive para os grupos minoritários. E qual a relação? A liberdade religiosa é para defender crença religiosa ou é para defender o direito à crença religiosa? Por favor, deputada. Muito obrigada, doutor Samuel, pelas perguntas. Na ansiedade de não tomar tanto tempo, eu acabei não destacando esses dois artigos, o 9º e o 27. Né? O artigo 9º, eu vou pedir licença para ler na íntegra. Ele seria, viu, doutor Samuel, eu falei isso ontem com o Fórum Interreligioso do Guarujá, ele seria desnecessário, porque se partirmos do princípio de que
o direito das maiorias religiosas e das minorias é o mesmo, porque o direito à liberdade religiosa não é religião. Liberdade religiosa não é religião, é direito. E o direito ele tem que ser distribuído de forma equitativa na sociedade. Então, era desnecessário a gente formular o artigo 9º, que está na seção 4ª, onde nós estabelecemos as diretrizes básicas para o enfrentamento da intolerância religiosa, mas como há grupos minoritários que não são reconhecidos como titulares dos mesmos direitos e têm os seus direitos violados de forma recorrente, nós trouxemos isto no artigo 9º, no parágrafo 3º. É assegurado aos índios ou nativos, quilombolas, ribeirinhos, ciganos e indivíduos de comunidades originárias e tradicionais todos os direitos inerentes à liberdade religiosa preconizados na presente lei. Repito, não fiz com alegria a inclusão deste parágrafo, mas também não podia deixar de fazê-lo. Com a vivência que tenho no enfrentamento da intolerância religiosa, não é? Com as centenas de casos atendidos, não fizemos com alegria, mas fizemos para reforçar, enfatizar, não é? A igualdade de direitos que minorias e maiorias são titulares. Tá certo? E o artigo 27, ele trata do abate religioso de animais. Nós não criamos direito novo. Nós estamos estabelecendo na lei estadual um direito que já foi reconhecido como constitucional, não é? Não só pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que num julgamento histórico reconheceu a constitucionalidade do abate religioso de animais em cerimônias religiosas, e o STF, mais recentemente, todos acompanharam, igualmente reconheceu esta constitucionalidade. Portanto, o artigo 27, ele, ao garantir o abate religioso de animais, ele apenas formaliza na Lei Estadual de Liberdade Religiosa um direito que já foi reconhecido pela nossa Corte, pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Acho que respondi a sua pergunta. Perfeito, perfeito, doutora Damares. Nesse momento, agradecido pelas respostas da deputada doutora Damares Moura, eu passo a palavra à doutora Adriana Guimarães Guerras para os seus comentários e gostaria que a doutora Adriana e o doutor Charanek, que falará em breve, antes da sua exposição, falasse um minuto e meio aí da sua experiência como advogado, como profissionais e o porquê atuam na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. Boa noite a todos os participantes. Cumprimento o Dr. Samuel, presidente. É uma honra estar participando deste evento. Deputada Damares, uma honra. Parabéns pela palestra, Dr. Charanek, e a todos os participantes. Bom, eu milito como advogada e sou advogada da Igreja Universal, para quem não me conhece, e atuo há 20 anos na área de liberdade religiosa. Então, também tenho um pouquinho de experiência nessa área de liberdade religiosa, onde diariamente temos os nossos direitos violados, não só a Igreja Universal, como várias outras denominações religiosas, mas não só os direitos das pessoas jurídicas, mas também de pessoas individuais, que essa lei
que a deputada Damares é a autora, e gostaria de parabenizá-la pela iniciativa, deputada Damares, que é precursora, né, como a deputada mencionou, não só aqui no Brasil, mas talvez no mundo. Então, parabenizo por isso, ainda mais agora nesse momento em que estamos vivendo, ela não poderia vir em melhor momento, essa legislação, apesar de termos as garantias constitucionais, os nossos direitos fundamentais, né, garantias individuais, que por si só deveriam valer, mas, no entanto, necessitamos de leis estaduais que regulamentem isso para o exercício regular do nosso direito. Realmente necessitamos de leis mais específicas, né, que venham mostrar o direcionamento para aquelas pessoas, sejam as pessoas individuais, sejam as pessoas jurídicas, né, coletivas, que possam exercitar os seus direitos e que têm diariamente esses direitos fundamentais violados, sejam as suas liberdades religiosas, sejam a dignidade da pessoa humana, e que nós temos visto agora, nesse momento muito específico da pandemia, especialmente as igrejas em geral, que têm sofrido absurdamente com certas decisões onde o judiciário não entende muito sobre as questões de liberdade religiosa, infelizmente, dão interpretações, a meu ver, com todo respeito a outras pessoas que têm outros entendimentos, outras interpretações, mas interpretações muito equivocadas para as igrejas em geral, e que têm sofrido muito com a intolerância religiosa das pessoas físicas, de igrejas com igrejas, né, do próprio poder público, com decisões, seja da municipalidade, do Estado, da própria União. Então, precisamos de pessoas como a deputada, como a OAB, a nossa Comissão de Liberdade Religiosa, para levarmos esse assunto e cada vez mais ele poder ser disseminado na nossa sociedade, né? E até sugerir a deputada Damares levar esse projeto de lei, que agora, né, já foi sancionado como lei, para outros estados, deputada Damares, que isso é um avanço na nossa legislação, e até mesmo ao presidente Samuel, em contato com outras comissões de liberdade religiosa de outros estados. Eu acho que isso é um feito, é um marco dentro da história da OAB, e até mesmo a própria deputada, que isso é um marco, né? E isso vai fazer história, e temos que avançar com esse assunto, porque daqui para frente eu entendo que cada dia mais, né, sofreremos intolerâncias religiosas, sejam as igrejas, sejam as pessoas em suas liberdades individuais, né? Sejam, não só aqui no Brasil, nós estamos vivendo esse momento em todo o mundo, então é um assunto que ele está latente e está sendo discutido no mundo inteiro. Então ele está mais atual do que tudo, e não poderia ter um momento melhor para que pudesse ser sancionado essa lei, e o Estado de São Paulo, através da deputada Damares, foi precursor nisso, e temos que aplaudir e temos que levar essa lei para outros estados, para que a gente possa, definitivamente, as pessoas conhecerem mais sobre a legislação, sobre a própria Constituição, que fala sobre esse assunto, para que as pessoas deem a interpretação adequada para esse assunto, para que elas possam exercitar a liberdade religiosa dentro do seu espírito mais amplo, né? Dentro do espírito
da lei, das garantias que a Constituição nos permite. E eu acho que essa lei trouxe, como a deputada Damares colocou, que uma lei sem uma sanção, né, ela não tem muito efeito. Então, também é uma coisa bem, assim, inovadora e adequada também essa sanção, porque eu entendo que isso ajuda a coibir muitos atos de intolerância, mas para isso também temos que educar as pessoas para que elas exercitem os seus direitos, né, para que o Estado faça a sua parte para que as pessoas exercitem o seu direito, denunciem os atos de intolerância religiosa e que o Estado puna regularmente e aplique as sanções a essas pessoas, porque só assim eu entendo que vai inibir esses atos e minimizar essa intolerância religiosa que vem crescendo a cada dia e as pessoas acabam sofrendo e acabam não podendo exercitar de forma ampla e livre, dentro das garantias que são asseguradas pela Constituição, livremente, né? Como a própria deputada Damares falou, muitas vezes nem dentro da própria família elas conseguem exercitar esse direito, a sua liberdade de culto, a sua fé, a sua crença, o seu ritual litúrgico, porque elas são cerceadas nos mais simples direitos que deveriam ser simples e, no entanto, elas têm uma dificuldade tremenda em poder exercitar a sua fé, e que é uma coisa, né, tão íntima da pessoa, e ela acaba ficando inibida com isso. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a nossa participação, poder participar desse evento, poder participar da Comissão de Liberdade Religiosa, estar participando do debate dessa legislação, que é um fato histórico, precursor e que vai ficar marcado. Então, para mim é uma honra estar aqui e gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes, presidente Samuel, deputada Damares, secretário Dr. Charanek. Muito obrigada a todos. Doutora Adriana, muito obrigado por tão significativas considerações. Realmente, a liberdade religiosa é um tema muito necessário no século XXI. O século XXI chegou com a expectativa de que seria um século com mais liberdade, com mais educação, com mais compreensão e harmonia entre as pessoas e instituições, mas o que vemos é o contrário. A liberdade religiosa, por exemplo, ela tem encolhido, né, nas últimas décadas, né, sabidamente, na década que se encerrou, e nós realmente sentimos e observamos a visão, o espírito visionário da deputada doutora Damares Moura em chamar para si a responsabilidade de legislar sobre um tema tão caro, tão importante, tão necessário, mas que passado por cima também por tantas pessoas e instituições, e eu digo instituições me referindo, inclusive, ao Poder Judiciário, que tem pouquíssima informação sobre isso. Nós temos um corpo de magistrados que não compreende a extensão da liberdade religiosa, nem o grau de sofrimento da pessoa, como a doutora Adriana reforçou várias vezes, né, da pessoa individual, quando ela tem o seu direito à liberdade religiosa violado. E nós somos observadores de decisões muito superficiais,
é um conhecimento muito raso sobre o tema, então fica aqui a nossa consideração e o nosso apreço à iniciativa da deputada doutora Damares, porque realmente a sociedade precisa de esclarecimento sobre esse tema e também as instituições que lidam com a justiça. Eu quero passar a palavra ao doutor Mohamed Charanek, mas antes, porém, gostaria de fazer uma observação aos participantes. Há muitos estudantes, inclusive estudantes de um MBA, gostaria que a doutora Damares até comentasse sobre isso, porque ela foi a mentora desse curso, é um MBA sobre liberdade religiosa, liderança e liberdade religiosa. Uma destacada instituição de ensino de São Paulo está oferecendo, e vários alunos desse MBA estão aqui participando desta reunião, desse webinar. Então, eu vou pedir para a doutora Damares, ao final, nas suas considerações finais, mencionar esse curso, como ele funciona, qual é a maneira que ele se dá, e porque ela foi mentora e é a embaixadora desse curso instituído aí pelos estudantes e também pela mantenedora desse curso de liderança em liberdade religiosa. Antes, porém, de passar a palavra para o doutor Charanek, eu quero avisar os alunos do MBA e também os alunos de outras instituições de ensino que participam, que deem uma olhada, uma passada de olho aí no chat, em orientações claras sobre a obtenção do certificado, que vale horas complementares. Então, não deixe de se habilitar para receber o certificado. As orientações estão aí, pegue o cursor, vá um pouquinho para cima e tem o passo a passo. Se você não registrou o seu nome corretamente, não é possível, depois de encerrado a live, de encerrado o webinar, de você fazer a correção. Então, corra lá, corrija agora o seu nome. Eu vi alguém ali que logou com o nome estudante, outro logou com o nome aluno. Então, esses nomes não serão válidos como horas complementares. Vá lá no chat, corrija isso. Dentro de 15 dias, aproximadamente, a OAB mandará para o seu e-mail, você registrou um e-mail ao fazer a sua inscrição, então você receberá no seu e-mail o certificado com a certificação digital, a assinatura digital, que terá validade para você ter o crédito das horas complementares. Doutor Charanek, apresente aí a sua atuação e logo mais os seus comentários sobre a palestra da deputada doutora Damares Moura. Boa noite, excelentíssima deputada doutora Damares Moura. Boa noite, presidente da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB, doutor Samuel Gomes de Lima. Boa noite, vice-presidente da Comissão de Direito e Liberdade, Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa, doutora Adriana Guerra. Boa noite às colegas e aos colegas que nos assistem. Permitam-me saudá-los com a saudação islâmica, Assalamu alaikum, que significa que a paz esteja sobre vós, e permitam-me parabenizar todos os muçulmanos pelo fim do mês abençoado do Ramadã, com a saudação Kullu antum bikhair, que significa que você esteja bem durante todo o ano. Em rápidas palavras, doutor Samuel, eu gostaria de agradecer o convite
para compor essa mesa e parabenizar todos os responsáveis, a OAB de São Paulo, doutor Caio, por esse importante encontro. Eu, particularmente, sou suspeito para tecer qualquer tipo de comentário a respeito da doutora Damaris Moura. Eu, particularmente, sou um fã dela, admiro muitíssimo o trabalho dela já de longa data em defesa dos interesses da liberdade religiosa. Para quem não me conhece, então, Mohamed Charanek, eu sou advogado de formação, milito e também trabalho já há bons anos na Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a FAMBRAS, uma entidade que tem sob o seu guarda-chuva mais de 100 entidades distribuídas pelo Brasil. Atuo na defesa dos interesses da comunidade muçulmana aqui no Brasil. E, infelizmente, o que temos visto ao longo desse último período é uma crescente no que diz respeito à intolerância religiosa. Então, infelizmente, doutor Samuel, doutora Adriana, doutora Damaris, temos nos deparado, apesar de termos mais informações, apesar de evoluirmos no que diz respeito à mídia, a comunicações, infelizmente, temos nos deparado com atos de intolerância, com atos de desrespeito, não só à religião muçulmana, mas eu também tenho visto com as demais religiões, com as religiões de matrizes africanas. Então, infelizmente, é uma pena que, apesar de toda evolução, ainda temos que nos deparar com situações desse tipo. Eu gostaria, se possível, de fazer 2 questionamentos para a doutora Damaris. O primeiro deles é como acessar essa lei. Eu acho que talvez isso seja importante para aqueles que nos assistem. Então, eu, enquanto vítima de uma intolerância religiosa ou de um cerceamento, como acessá-la? E um outro questionamento para a doutora Damaris é a relação dessa legislação com o que a gente chama de terra sem lei, que é a internet, que é onde nós temos mais vistos essas intolerâncias. Então, ficam aqui esses 2 questionamentos para a doutora Damaris. O primeiro, como acessar essa lei, como fazer valê-la, e a segunda pergunta é com relação à internet, que é onde eu, particularmente, tenho visto cada vez mais atos de intolerância, de discriminação, e só lamento, infelizmente. Muito obrigada, doutor Mohamed, pelas perguntas muito pertinentes. E, para responder a primeira, eu vou fazer aqui um resgate de 2 artigos da lei, o de número 75 e o de número 76. E faz parte da seção que trata exatamente do processo administrativo. Então, se você sofre ou sofreu qualquer violação do seu direito à liberdade religiosa e direitos garantidos nesta lei, dentre eles aqueles que eu tive condição aqui brevemente de declinar, não é? As denúncias, vamos lá, eu vou ler o 75 e 76, que vale a pena. A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta lei será apurada a prática em processo administrativo que terá início mediante, inciso 1º, reclamação do ofendido, inciso 2º, ato ou ofício de autoridade competente, porque
Quando é uma violação individual, o ofendido pode, por si só, e vamos, no artigo 76, dizer a que órgão esta reclamação será apresentada, mas também a reclamação poderá ser feita mediante um ato ou ofício de autoridade. E o inciso 3º, ou mediante um comunicado de organização não governamental que defende direitos humanos. Então, a pessoa pode fazer, uma autoridade pode fazer esta reclamação e uma organização não governamental que defende direitos humanos também poderá fazer. Porque, de repente, o indivíduo, não é, levou o ato de intolerância ao conhecimento de uma organização não governamental e esta, por sua vez, poderá fazer a reclamação. Artigo 76. As denúncias de infrações serão apuradas mediante esta manifestação dos ofendidos ou de seu representante legal, portanto, por meio de advogado, também esta denúncia poderá ser apresentada, e apresentada onde? Na Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A secretaria, por sua vez, ao receber esta reclamação, ela deverá, inciso 1º, adotar o seguinte procedimento. Ela vai tomar o depoimento pessoal do reclamante no prazo de 10 dias. Ela procederá, no artigo 2º, a fase instrutória, para nós advogados é uma palavra familiar, instruir é juntar as provas, traduzindo isso numa linguagem mais, né, simples, a apresentação de provas. Nesta fase, as provas e diligências cabíveis serão produzidas e a secretaria terá um prazo de 60 dias, garantidos sempre, não é, a ampla defesa, a ciência das partes, não é, a toda a possibilidade probatória e o contraditório, não é? E no inciso 3º, é facultada a oitiva do reclamante e do reclamado em qualquer fase da apuração. No inciso 4º, terminada a fase instrutória, será ainda facultada a última manifestação, tanto do reclamante quanto do reclamado. E no inciso 5º, por fim, será proferido o relatório conclusivo no prazo máximo de 30 dias, como último ato processual, não é? Sendo este relatório encaminhado para a decisão da Secretaria da Justiça. Aí, doutor Mohamed, todo o processo de apuração, não é? E de a identificação da infração, inclusive para aplicação da sanção administrativa, será feita no âmbito da Secretaria da Justiça. Agora, naturalmente, há detalhes, como, por exemplo, quem vai proferir, não é, a decisão final, que ficará a cargo de um decreto do Executivo para esta definição, porque o legislador estadual ele não pode impor ao Estado, por exemplo, a definição de quem proferirá a decisão. Mas todo o processo de apuração ele ocorrerá no âmbito da Secretaria da Justiça. Essa é a primeira resposta, tá? A Secretaria da Justiça, para quem não sabe, ela fica ali no pátio do colégio, mas ela tem uma ouvidoria. Se você ligar para a Secretaria da Justiça e pedir para falar com a ouvidoria, esta reclamação poderá ser feita por meio da ouvidoria, que poderá
por sua vez, orientar o reclamante a apresentar documentos complementares, não é, para o processamento da denúncia. E a segunda pergunta, esse é um desafio, doutor Mohamed, o senhor tem toda a razão. E o senhor tem tanta razão que no ano de 2013, salvo engano, no âmbito da nossa Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, atendendo ao pedido de uma comunidade religiosa, nós iniciamos uma campanha de combate à intolerância religiosa na internet. Essa campanha, ela se propunha até, mas não chegamos a este fim, ela se propunha até a apresentar uma alteração à legislação, o Marco Civil da Internet, não é, para que os provedores de internet, não é, fossem compelidos a retirar conteúdos comprovadamente violadores, não é, da liberdade religiosa das pessoas, não é, não com o espírito de cercear a livre manifestação ou a liberdade de expressão de forma alguma. Nós fomos até por alguns mal interpretados na época, de que nós estávamos propondo, não é, vamos dizer assim, um cerceamento da liberdade de expressão. Não. Não é cerceamento da liberdade de expressão. As pessoas precisam parar de achar, doutor Mohamed, que liberdade de expressão autoriza dizer qualquer coisa. Nós temos que parar com esse generalismo, não é? Até porque isso é uma má interpretação do direito, não é? Porque o direito, não existem direitos absolutos. Não existem. Não é? Todas as vezes que você exerce um direito violando o direito de outrem, você ultrapassou o limite do exercício do seu direito. Não é? Então, quando a gente propôs essa campanha, que chegamos a coletar algumas milhares de assinaturas, não é? E fizemos um movimento na OAB, era no sentido de fazer uma sensibilização, né? De que não é porque estamos na internet, que é um campo aberto, que nós podemos, em nome da liberdade de expressão, não é, ofender pessoas, ofender religiões, ofender religiosos. Mas a minha conclusão, e aí eu não estou apresentando uma solução, e talvez esteja, não é? É que o Marco Civil da Internet, que é uma legislação federal, doutor Mohamed, precisava passar por adequações, não para cercear a liberdade de expressão, não é? Porque hoje, para você retirar um conteúdo, e o próprio Marco Civil da Internet prevê, você tem que judicializar. Quando você judicializa, o tempo decorrido, ele é o necessário para causar, não é, a ofensa, o dano, né, que pode ser irreversível quando, eventualmente, o judiciário determinar a exclusão do conteúdo. Então, eu não acho lógico, não acho razoável que você tenha que judicializar para que um conteúdo seja retirado, se considerado ofensivo, porque ele já causou o estrago que ele tinha que causar. Não é? Eu acho que essa retirada do conteúdo, ela tinha que passar muito mais por um crivo do próprio provedor, dos próprios agentes, não é, da internet, do que passar pelo crivo do judiciário, porque é muito tempo. Não é? E não é de difícil identificação um conteúdo violador de direitos. Não é de difícil identificação. Como é que a gente identifica um conteúdo violador de direitos? A partir de legislações que dizem que ele é violador de direitos. É assim que a gente identifica, não é? Então,
mas talvez uma solução mais duradoura e consistente seria realmente uma previsão legal. E aí, quem poderia legislar sobre a matéria é o legislador federal. Não é? Então, eu até estimulo aqui, porque a OAB é um espaço, não é, para a gente fomentar essas iniciativas, não é? Talvez pensarmos aqui hoje, amadurecermos, doutor Samuel, doutor Mohamed, doutora Adriana, não é? O resgate aí dessa, enfim, talvez até um manifesto, que era o que a gente queria construir naquele momento, não é, para sensibilizar o legislador federal, não é? E pode ser até que haja alguma legislação tramitando, que a gente não tem agora conhecimento imediato dela, não é? Que regulamente, de forma mais segura, não é? A exclusão de conteúdos que são notadamente ofensivos a qualquer, vamos dizer, dimensão humana, mas, no caso, estamos tratando da liberdade religiosa. Muito bem. Obrigado, doutora Damares, por esclarecimento tão importante. Obrigado, doutor Saranek, também pela pergunta. Eu tenho aqui alguns questionamentos, algumas informações a fazer. A primeira delas é um destaque. Eu fui abordado por uma pessoa muito querida, a doutora Damares conhece também, a Cidinha Raiz. E a Cidinha Raiz me alertou que hoje é o dia da libertação da escravatura, 13 de maio de 1888. A Lei Áurea, então, foi assinada, a lei que extinguiu a escravidão no Brasil. Porque o processo de abolição da escravidão no Brasil, ele foi gradual. E a Lei Áurea foi precedida pela Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu a entrada de africanos escravizados no Brasil. Também foi antecedida pela Lei do Ventre Livre, que libertou todas as crianças nascidas de mães escravas. Então, hoje é uma data especial. Eu gostaria muito que a Cidinha Raiz estivesse conosco para dar esses esclarecimentos, mas que por questões técnicas nós não conseguimos trazer a Cidinha para o nosso webinar, mas fica aqui o registro de uma data tão importante e significativa que tornou livre um povo tão perseguido, tão oprimido, como é o povo que vinha da África, o povo africano. E hoje nós temos esse povo representado no Brasil por tantos religiosos de segmentos diversos, mas é um povo que dá um testemunho vivo de que vale a pena lutar pelos direitos e pela liberdade. Hoje é um dia de liberdade, então nós reconhecemos e damos a nossa saudação a todos aqueles que se sentem liberados, libertados por esta lei, a Lei Áurea de 1888, a lei de número 3.353 de 1888. Também quero destacar aqui para os estudantes que não basta colocar o nome certo no chat. Não é no chat que você vai corrigir o seu nome. Você tem que percorrer o chat, encontrar lá em cima onde estão as orientações e, a partir daí, fazer a correção. Você tem que sair da página e entrar novamente
com o nome correto, porque senão o seu certificado poderá não ter validade, porque o seu nome pode estar escrito de maneira diversa daquele que é o seu nome de registro civil. Então, faça esse procedimento. Saia do chat, saia da página, entre novamente e cadastre novamente com o nome correto, ok? Nós queremos também, nesse momento, dar a oportunidade para a deputada doutora Damares Moura fazer as suas considerações finais. Antes, porém, como foi pedido e há um grande contingente de estudantes, mais de 10, participando deste evento, estudantes do MBA de Liberdade Religiosa, Liderança em Liberdade Religiosa, ela desse uma rápida explicação como é esse MBA e as pessoas podem se inscrever nesse MBA colocando mandando um e-mail, né, para a instituição que apoia esse MBA, que é a BLIRC. Então, anote aí, ABLIRC, a BLIRC, @gmail.com. Então, você mandando um e-mail mandando uma mensagem nesse e-mail, nós daremos as informações, mas agora a doutora Damares dará, então, algumas orientações sobre esse MBA e já fará suas considerações finais. Eu quero agradecer mais uma vez, não é, ao doutor Samuel Gomes de Lima, pela oportunidade, presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, de tratarmos de um tema que é tão caro e que é tão recente a conquista, não é, da Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Agradecer e que, repito, não é, o próprio tema da palestra é sugestivo, foi gestada, não é, também nesta comissão. Eu quero agradecer ao doutor Mohamed, à doutora Adriana, pelas suas intervenções tão adequadas ao tema e à nossa apresentação nesta noite, e convidar a todos a conhecer esse curso, não é? É um MBA, é um curso em liderança e liberdade religiosa, que pode ser cursado por qualquer pessoa, não precisa ter uma formação jurídica, não tem que ser advogado, não tem que ter feito curso de direito para cursar esse MBA. Profissionais de qualquer área do conhecimento podem se matricular nesse MBA e serem certificados por uma instituição de ensino muito séria, que é o UNASP. Você pode consultar aí na internet para conhecer um pouco da história do UNASP, que é uma universidade centenária e que está oferecendo esse MBA em liderança. É o primeiro MBA do Brasil em liberdade religiosa. Sonhamos com essa qualificação acadêmica por muitos anos e agora é uma realidade, e uma realidade que nos foi proporcionada por esta universidade, o UNASP, que oferece esse curso. E você pode buscar as informações, caso deseje conhecer mais ou até se inscrever, no e-mail, vou repetir, ablirc, 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 @gmail.com. E você receberá todas as informações de interesse para aqueles que querem conhecer e até se matricular neste curso e nas suas próximas turmas. Muito obrigada mais uma vez, doutor Samuel, na sua pessoa. Cumprimento toda a diretoria da Ordem e deixo um abraço especial a todos, advogados, estudantes de direito, líderes religiosos, não é? Ativistas na defesa da liberdade religiosa
e todos aqueles que nos acompanharam nessa webinar. Muito obrigada, um grande abraço, uma boa noite. Colocamos-nos sempre à disposição para fazermos esse debate e para avançarmos com ações que cada vez mais fortaleçam o direito à liberdade religiosa de todos e em todos os lugares. Muito bem, muito obrigado, doutora Damares, nossa deputada, por essas considerações finais. Eu quero estender a palavra para uma breve consideração aos doutores Adriana e Mohamed. Doutora Adriana, por favor, sua despedida. Deputada doutora Damares, mais uma vez, muito obrigada pela palestra, foi muito elucidativa, parabéns pela iniciativa da lei. Doutor Samuel, muito obrigada pela sua gestão na Comissão de Liberdade Religiosa, né? Estamos tendo muitos feitos, apesar da pandemia, né? Poderíamos estar fazendo muito mais coisas, mas apesar da distância, apesar da pandemia, estamos conseguindo fazer muitas coisas, muitos eventos, estamos avançando em muitas frentes de trabalho. Doutor Charanek, muito prazer em tê-lo conosco também, muito obrigada pela sua participação, e vocês estão encerrando, né, o Ramadã agora, então, tudo de bom para todos os muçulmanos. Muito obrigada a todos os participantes e esperamos que todos fiquemos bem e que todos avancemos com as garantias das liberdades individuais, liberdades fundamentais, né, coletivas, das liberdades religiosas, tá? Agradeço a todos, acho que todos que estão participando, temos que, cada dia mais, ter o compromisso e encabeçar essa batalha mesmo, por essa luta, que é uma luta pelo direito da liberdade religiosa, né? Então, é uma luta diária para que a gente consiga fazer valer os direitos e as garantias das liberdades religiosas. Então, agradeço a todos a participação, boa noite, muito obrigada. Doutor Samuel, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Muito bem, obrigado, doutora Adriana. Doutor Charanek. Doutora Damares, muito obrigado por mais essa aula. Doutor Samuel, obrigado pelo convite. Parabéns mais uma vez pelo trabalho à frente da comissão. Doutora Adriana, também muito obrigado. Parabéns pelo trabalho também à frente da comissão. Eu acho que o tema ele é muito caro a todos nós. Tem aqui um interesse comum de todos. Doutora Damares defendendo essa bandeira, juntamente da comissão da OAB, então só temos a agradecer e que mais discussões como essas aconteçam, mais aulas como essas aconteçam e avancemos aí em prol de uma sociedade cada vez melhor, uma sociedade cada vez mais tolerante e respeitadora para com o próximo, independente da sua religião ou da sua não religião, enfim. Então, avancemos. Muito obrigado a todos. E boa noite. Obrigado, doutor Mohamed. Eu quero aqui roubar uma fala da doutora Damares. Ela tem um pensamento que eu gosto muito de ouvir. Liberdade religiosa, se não for para todos, não será para ninguém. Ou seja, ou nós defendemos o pequeno e o grande de forma igual, como o direito estabelece, ou nós não defendemos ninguém. Como nós assumimos a postura inspirados na atitude da deputada doutora Damares de defender a todos, eu gostaria de, ao encerrar esta reunião, esse webinar, agradecer à OAB, na pessoa do seu presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos,
pela excelente gestão que tem realizado junto a essa Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, a toda a sua equipe, e aqui, particularmente, oferecer os nossos agradecimentos à equipe da Secretaria das Comissões, que trabalha ardorosamente para que esses eventos tenham um sucesso. E eu quero nominar aqui a Danila, que é a gerente responsável pelo funcionamento desta comissão, dessa Secretaria das Comissões, e agradecer a atuação da Danila, do Rian e também da Isabela, que nos assistiram nesta noite. E, nesse momento, tendo sido esgotado o objeto deste webinar, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB São Paulo, eu declaro encerrado este evento virtual. Boa noite a todos. Muito obrigado, deputada doutora Damares Moura. Obrigado, doutora Adriana Guimarães Guerra, doutor Mohamed Charanek. Avancemos até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos.